Verifique a escritura novamente, eu disse calmamente, observando a expressão presunçosa da minha irmã, Amanda, vacilar um pouco durante nossa videochamada. O que você quer dizer com isso? Ela exigiu, suas unhas perfeitamente cuidadas batendo contra sua caneca de café. Mamãe e papai me venderam a casa de praia, está tudo certo. Eu sou Sarah Parker, tenho 34 anos, até ontem, achava que as disputas da minha família não poderiam piorar. Mas então Amanda decidiu exibir sua mais recente vitória, adquirir nossa amada casa de praia de $2 milhões em Newport por apenas $1. Só queria compartilhar as boas notícias, dizia sua mensagem, seguida por uma foto dela posando em frente às desgastadas Blue Shooters, que fizeram parte dos nossos verões por décadas. Mamãe e papai finalmente reconheceram quem merece esse lugar. Espero que você não esteja muito desapontada. A casa estava em nossa família havia 3 gerações. Meu avô a construiu com as próprias mãos, passando os fins de semana construindo uma varanda envolvente onde costumávamos assistir às tempestades rolando sobre o Atlântico. Cada tábua, cada janela, cada cômodo guardava memórias, meus primeiros passos naqueles pisos de madeira, mamãe me ensinando a assar na cozinha do solário, papai me mostrando como velejar do nosso cais privado. Tomei um gole lento do meu café, deixando a exultação de Amanda me invadir. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Sabe o que é engraçado? Eu disse, mantendo minha voz leve. Eu estava conversando com o Sr. Davidson ontem. A cor sumiu do rosto de Amanda. O advogado do vovô? Por que você faria isso? Oh, ele não sabia que ainda estava lidando com o fundo, comentei inocentemente. Aquele que o vovô criou antes de falecer, que afirma especificamente que a casa de praia não pode ser vendida sem o consentimento das 2 netas. A caneca de café de Amanda bateu contra a mesa. Você está mentindo. Mamãe e papai disseram que tinham propriedade total. Eles não tinham, eles eram curadores, Amanda, mas nunca foram os verdadeiros proprietários. Peguei meu telefone e rolei minhas mensagens. Quer que eu encaminhe os documentos do fundo para você ou devo esperar o Sr. Davidson te ligar diretamente? Ele pareceu muito interessado nessa venda de $1. Você está com ciúmes. Amanda explodiu, mas eu podia ouvir a incerteza em sua voz. Sempre teve ciúmes porque mamãe e papai me preferem. É por isso que me deram a casa, porque eu mereço. Pensei nos anos de favoritismo, na maneira como nossos pais sempre atenderam aos caprichos de Amanda enquanto ignoravam minhas conquistas. A prestigiada parceria no escritório de advocacia que conquistei? Mal recebi parabéns. O último negócio fracassado de Amanda? Eles esvaziaram a conta de aposentadoria para financiá-lo. Isso não é sobre preferência, Amanda, é sobre a lei, e amanhã, você vai entender exatamente o que isso significa. A verdade? Eu sabia que isso aconteceria. 6 meses atrás, minha mãe começou a fazer comentários estranhos sobre simplificar os bens da família e garantir que tudo fosse distribuído corretamente. Foi quando entrei em contato com o Sr. Davidson. Ele confirmou minhas suspeitas. Eles estão planejando algo com a casa de praia? Ele me disse durante nosso almoço. Seu avô foi muito claro. A propriedade permaneceria na família, com ambas as netas tendo direitos iguais. Meu avô tinha visto muitas famílias serem destruídas por disputas de herança. Então, eu esperei, documentei tudo, cada e-mail suspeito, cada pergunta capciosa sobre meu apego à propriedade, cada sugestão casual de que eu estava ocupada demais com minha carreira para aproveitar a casa como deveria. E agora, vendo a fachada confiante de Amanda desmoronar, eu sabia que todo o esforço tinha valido a pena. Eu já comecei a redecorar, Amanda disse, o desespero transparecendo em sua voz. Já encomendei móveis novos, contratei empreiteiros. Melhor cancelar esses pedidos, eu avisei, porque, a partir de amanhã de manhã, essa venda será nula e sem efeito. Houve uma pausa. E, Amanda, o traste tem algumas disposições bem interessantes sobre tentativa de fraude. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meu telefone imediatamente acendeu com mensagens dos nossos pais. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Por que está sendo tão difícil? Você não quer que sua família seja feliz? Rolei por todas sem responder. Em vez disso, abri meu e-mail e encontrei a última atualização do Sr. Davidson. A papelada legal estava pronta. Amanhã, minha família saberia que seu esquema tinha falhado espetacularmente.
Levantei-me da mesa e caminhei até a janela do meu escritório em casa, olhando para o horizonte da cidade. Parte de mim se sentia triste por termos chegado a esse ponto. Mas uma parte maior se sentia aliviada. Depois de anos de manipulação e favoritismo, a justiça estava prestes a ser feita. Meu telefone tocou novamente. Desta vez, uma mensagem de Amanda que me fez sorrir. Mamãe está chorando. Espero que você esteja feliz. Pensei em todas as vezes que me fizeram sentir culpada por me defender. Por não concordar com seus planos. Por ousar ter minha própria vida. Lá vem o drama familiar. Que bom que estou de volta. A propósito, já entrei em contato com os empreiteiros que você contratou. Eles ficaram muito interessados em saber sobre o status legal da propriedade. Silenciei meu telefone, servi-me de uma xícara de café fresco e me acomodei para esperar. Amanhã seria interessante. Na manhã seguinte, entrei no escritório do Sr. Davidson no momento em que a tempestade sacudia as janelas do chão ao teto. Observei um raio cruzando o horizonte de Boston, combinando assustadoramente com o colapso iminente da minha família. O advogado da sua irmã tem ligado sem parar, disse o Sr. Davidson, gesticulando para que eu me sentasse. Sua gravata borboleta estava ligeiramente torta, um sinal claro de que ele vinha lidando com conversas acaloradas. E seus pais estão no meu saguão neste momento, exigindo falar com você. Alisei minha saia, acomodando-me na cadeira de couro. Deixe-os esperar mais alguns minutos. Ele puxou uma pasta grossa da mesa. Os documentos do fundo estão cheios de anotações. Continuou. Seu avô previu que algo assim poderia acontecer. Ele via como seus pais favoreciam Amanda, mesmo naquela época. Uma lembrança passou pela minha mente. Meu avô, sentado em sua cadeira de balanço na varanda, observando nossos pais bajularem Amanda por seu boletim medíocre, enquanto ignoravam completamente meus prêmios acadêmicos. Mais tarde, ele me puxou de lado. Sua voz era gentil, mas firme. Às vezes, Sarah, a melhor vingança é a paciência. O interfone tocou. Senhor e senhora Parker estão ficando bastante insistentes, anunciou a secretária. Olhei para o Sr. Davidson e disse, sem hesitar, mande-os entrar. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. O rosto da minha mãe estava manchado de tanto chorar. Meu pai estava tenso. Amanda parecia que não tinha dormido. Qual é o significado disso? Meu pai exigiu, agitando um documento legal. Tínhamos todo o direito de vender aquela propriedade. O Sr. Davidson pigarreou. Na verdade, Sr. Parker, vocês não tinham. Como curadores, o papel de vocês era manter a propriedade para ambas as beneficiárias. O fundo proíbe explicitamente qualquer venda ou transferência sem o consentimento das duas netas. Isso é ridículo. Minha mãe explodiu. Somos os pais delas. Sabemos o que é melhor. O que é melhor? Minha voz saiu firme. Como quando vocês me convenceram a perder minha entrevista para a bolsa de estudos em Oxford porque Amanda precisava de apoio na orientação da faculdade local? Ou quando refinanciaram a casa para bancar o quinto empreendimento comercial fracassado dela? Isso não é justo, Amanda protestou. Meu centro de bem-estar teria dado certo se... Se o quê, Amanda? Eu a cortei. Se você tivesse aparecido para administrá-lo, em vez de postar fotos no Instagram de Bali com o dinheiro do investimento? O Sr. Davidson puxou outro documento. Tem mais. O silêncio ficou mais pesado. O fundo tem uma cláusula antifraude. Qualquer tentativa de contornar a cláusula de propriedade conjunta desencadeia consequências legais imediatas. O rosto do meu pai empalideceu. Consequências? A propriedade passará para a supervisão direta do tribunal. O Sr. Davidson explicou. Isso significa que você e a senhora Parker serão removidos como curadores, e qualquer pessoa envolvida na tentativa de transferência fraudulenta será proibida de usar a casa por 5 anos. 5 anos? Amanda gritou, mas eu já disse a todos que meu casamento será lá no mês que vem. Talvez devesse ter verificado a escritura primeiro, eu disse baixinho. Minha mãe se virou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que você está fazendo isso? Sua voz era um sussurro trêmulo. Nós só queríamos garantir o futuro de Amanda. Você tem sua carreira, seu sucesso. Ela precisa disso mais do que você. Fiquei em silêncio por um momento.
Depois respirei fundo. Esse é exatamente o problema. Eles passaram anos garantindo o futuro de Amanda, às minhas custas. Mas o vovô viu isso acontecendo. E foi por isso que ele protegeu minha herança. O senhor Davidson puxou um último documento. A carta do seu avô, para ser aberta caso a cláusula antifraude fosse acionada. Meu pai estendeu a mão trêmula para pegá-la. Ele engoliu seco e começou a ler em voz alta. Minha querida família. Se vocês estão lendo isso, então meus medos se concretizaram. Vocês tentaram negar a Sarah sua legítima herança, provavelmente acreditando que estavam agindo no melhor interesse de Amanda. Mas o amor verdadeiro não significa favorecer uma filha em detrimento da outra. Significa garantir justiça e equidade para ambas. Amanda afundou em uma cadeira. Sua arrogância finalmente se desfez. Eu não entendo, ela murmurou. Os empreiteiros começam a reforma amanhã. Eu já gastei dinheiro. Dinheiro que você não tinha o direito de gastar. O senhor Davidson interrompeu. O fundo exigirá reembolso total por qualquer modificação não autorizada. Isso vai me arruinar, Amanda sussurrou. Pela primeira vez, senti uma pontada de pena. Amanda sempre foi a criança de ouro. Mas ela também foi uma vítima dos nossos pais. Eles a mimaram tanto que ela nunca aprendeu a se sustentar sozinha. Não precisa ser assim, eu disse suavemente. Estou disposta a discutir um acordo de copropriedade, acesso igual, responsabilidades iguais, mas as coisas precisam mudar. Minha mãe soltou uma risada amarga. Iguais? Depois do que você fez? Depois do que eu fiz? Minha paciência finalmente se esgotou. Eu passei minha vida inteira vendo vocês darem tudo para Amanda enquanto eu trabalhava o dobro por metade do reconhecimento. A casa de praia foi a única coisa que o vovô protegeu para mim. E vocês tentaram me roubar isso. O quarto ficou em silêncio. A única coisa que se ouvia era a tempestade rugindo do lado de fora. O senhor Davidson, com calma, empurrou uma pilha de documentos pela mesa. Esses papéis anulam a venda fraudulenta e restauram os arranjos originais do fundo, ele explicou. No entanto, Sarah generosamente se ofereceu para retirar a proibição de 5 anos se certas condições forem atendidas. Quais condições? Meu pai perguntou cautelosamente. Respirei fundo. Primeiro, Amanda paga cada centavo que gastou em mudanças não autorizadas. Segundo, estabelecemos um acordo formal de copropriedade, com regras rígidas para uso e despesas. E terceiro, eu olhei para cada um deles. Vocês concordam em fazer terapia familiar. Esse padrão de favoritismo acaba agora. Amanda ergueu os olhos. Surpresa brilhou em seu rosto. Você ainda dividiria a casa comigo? Depois de tudo? Você é minha irmã, Amanda. Ela engoliu em seco. E pela primeira vez, ela não tinha nada a dizer. Irmã, eu disse simplesmente. Aquela casa guardava memórias para nós duas. Mas precisávamos aprender a ser uma família de verdade. Não essa dinâmica distorcida que criamos. Lá fora, a tempestade começava a se dissipar. Os primeiros raios de sol rompiam as nuvens. Meus pais trocaram olhares. A raiva foi dando lugar a algo que parecia quase vergonha. Seu avô ficaria orgulhoso, o senhor Davidson disse calmamente. Ele sempre disse que você tinha a força dele. Observei enquanto os papéis eram assinados. Cada assinatura era um pequeno passo em direção à cura. Não era o final que nenhum de nós esperava. Mas talvez fosse o que precisávamos. Ao sairmos do escritório, Amanda segurou meu braço. Sinto muito, ela sussurrou. Eu nunca percebi. Eu sei, respondi. Mas agora temos uma chance de fazer melhor. A casa de praia ainda estava lá. Suas venezianas desgastadas e a varanda envolvente seguravam décadas de memórias. Mas agora ela continha algo mais. A promessa de um novo começo. Se fossemos corajosas o suficiente para aceitá-lo. Caminhando até o meu carro, sorri, lembrando das palavras do vovô. Às vezes, Sarah, a melhor vingança é a paciência. Ele estava errado sobre uma coisa, no entanto. Às vezes, a melhor vingança não é vingança alguma. É a chance de construir algo melhor. Das cinzas do que foi quebrado. As semanas seguintes trouxeram mudanças que ninguém esperava. Nossa primeira sessão de terapia familiar foi tão estranha quanto você pode imaginar.
Os 4 sentados no consultório ensolarado do Dr. Martinez. Cada um evitando olhar para o outro. Vamos falar sobre a casa de praia, ele sugeriu, sua voz calma cortando a tensão. Parece que ela representa mais do que apenas uma propriedade para esta família. Vi Amanda girar nervosamente sua pulseira de grife, um hábito de infância. Minha mãe olhava pela... A voz de Amanda rompeu o silêncio. Sempre foi para ser minha, foi o que me disseram a vida toda. Como você se sente sobre isso agora? O doutor Martinez perguntou. Os olhos de Amanda encontraram os meus, e logo se desviaram. Eu me sinto estúpida e envergonhada. Ela respirou fundo. A Sarah trabalhou por tudo que tem. E eu só esperava que as coisas fossem simplesmente entregues para mim. A confissão pairou no ar, pesada com anos de verdades não ditas. Enquanto isso, a casa de praia estava vazia, esperando por nós. Os empreiteiros que Amanda contratou se foram. Suas reformas ficaram pela metade. O Sr. Davidson nos ajudou a redigir um acordo formal de copropriedade. Mas ninguém voltou lá desde aquele dia. Até uma manhã de sábado, quando decidi que era a hora. Dirigi sozinha pela conhecida Coastal Road, observando as aves marinhas no céu. Quando estacionei em frente à casa, as lembranças me invadiram. Churrascos de verão. Tempestades de inverno. O vovô me ensinando a dar nós de vela no cais. A chave parecia pesada em minha mão quando destranquei a porta. Por dentro, tudo estava exatamente como eu me lembrava. Exceto por uma pilha de planos de reforma de Amanda no balcão da cozinha. Peguei-os, curiosa. Ela queria modernizar tudo. Transformar nossa casa de praia aconchegante em algo digno de uma revista de luxo. Adeus paredes de madeira desgastadas. Adeus porta de tela rangendo a cada entrada. Adeus assento de janela onde passamos dias chuvosos lendo. Meu telefone vibrou. Fala do diabo. Eu sei que você está aí, Amanda disse quando atendi. Vi seu carro da rua. Você estava me seguindo? Não, talvez eu tenha passado por aqui todo fim de semana, tentando criar coragem para entrar. Ela fez uma pausa. Posso subir? Pensei em dizer não. Em reivindicar aquele momento para mim. Mas isso não resolveria nada. Minutos depois, ouvi seus passos familiares na varanda. A porta de tela rangeu. Era bem-vindo. Estava olhando seus planos de reforma, comentei quando ela entrou na cozinha. Ela estremeceu. São horríveis. Não são, só são modernos demais para tudo isso. Amanda passou a mão ao longo da bancada gasta. Eu estava tentando. Ela parou. Mas, pela primeira vez, eu queria ouvir o resto. Apagar todas as coisas velhas, torná-las minhas de alguma forma. Amanda suspirou. Mas isso estava errado. Não estava. Nem tudo precisa ser digno do Instagram, eu disse suavemente. Ela riu, mas o som soou vazio. Casa perfeita, vida perfeita, tudo perfeito. Ela balançou a cabeça. Enquanto isso, você estava realmente construindo algo real. Ficamos em silêncio por um momento. O som das ondas preenchia o espaço entre nós. Você lembra quando o vovô nos ensinou a fazer chocolate quente aqui? Amanda perguntou de repente. O de verdade, com chocolate derretido e creme? E você queimou a língua porque não podia esperar esfriar. Respondi, sorrindo com a lembrança. Você dividiu o seu comigo, ela disse baixinho. Mesmo assim, você estava cuidando de mim, e eu nunca percebi isso. Me virei para encará-la completamente. Não podemos mudar o passado, Amanda, mas podemos fazer melhor agora. Ela sentiu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Eu quero, de verdade. Então, enfiou a mão na bolsa e tirou um cheque. Isso é para pagar os depósitos do empreiteiro, e eu cancelei todos os planos de reforma. Peguei o cheque, surpresa com o valor. Isso deve ser tudo que você tinha economizado. É a coisa certa a fazer, ela disse com firmeza. Além disso, a casa não precisa ser trocada, ela é perfeita como está. Como se concordasse, uma brisa quente varreu as janelas abertas. O cheiro doce e salgado do oceano encheu o ambiente. Poderíamos fazer chocolate quente, sugeri. Acho que a receita do vovô ainda está na gaveta. O rosto de Amanda se iluminou. Sério? Você gostaria de fazer isso comigo? Por que não? Devemos aprender a compartilhar este lugar.
Enquanto nos movíamos pela cozinha, caímos em um ritmo inesperadamente confortável. Pensei em como a cura às vezes vinha em pequenos momentos. Pensamentos e memórias compartilhadas. Admissões silenciosas. E xícaras de chocolate quente feitas com antigas receitas de família. Nossos pais também estavam tentando, à sua maneira. Papai começou terapia individual, finalmente confrontando seu padrão de comportamento habilitador. Mamãe estava tendo mais dificuldade. Ainda inclinada a dar desculpas para Amanda. Mas pelo menos agora ela estava ciente disso. Eu tenho pensado, Amanda disse, enquanto nos acomodávamos na varanda com nossas canecas fumegantes. E se mantivéssemos algumas tradições, mas criássemos novas também? Não mudar tudo, só adicionar algo. O que você tem em mente? O quarto de hóspedes no andar de cima. Aquele que é basicamente um depósito agora? Sim, eu estava pensando que poderíamos limpá-lo, torná-lo um quarto de verdade, para quando qualquer uma de nós quisesse passar a noite. Parei para considerar. O quarto estava acumulando poeira há anos. Cheio de móveis velhos e brinquedos de praia esquecidos. Na verdade, não é uma má ideia, admiti. Podemos fazer isso juntas. O rosto de Amanda se abriu em um sorriso genuíno. Não o seu sorriso usual, pronto para fotos. Mas algo mais suave, mais real. Eu gosto, ela disse. E então, hesitante. Sarah, obrigada. Não só pelo chocolate quente, mas por não ter desistido completamente de mim. Olhando para o oceano, pensei no vovô de novo. Ele sabia que esse dia poderia chegar. Se preparou para isso legalmente. Mas talvez, no fundo, também esperasse por isso. Que suas netas encontrassem o caminho de volta. Que voltassem a ser irmãs. Você sabe o que mais poderíamos fazer? Sugeri. Consertar o velho veleiro. Amanda arqueou a sobrancelha. O veleiro velho? Lembra como vovô costumava nos levar para passear? Você quer dizer a armadilha mortal na casa do barco? Aquela que provavelmente está cheia de aranhas? Ela fez uma careta teatral e depois riu. Ok, mas você verifica se há aranhas. Algumas coisas nunca mudam. Passamos o resto da manhã planejando. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que estávamos finalmente construindo algo juntas. Lembrando e reconstruindo, lentamente. Não apenas o futuro da casa, mas o nosso também. Ainda não era perfeito. Tínhamos anos de padrões para desaprender, confiança para reconstruir. Mas sentada ali, com minha irmã, observando as ondas e compartilhando chocolate quente, eu senti algo que não esperava sentir novamente. Esperança. A casa de praia sempre foi mais do que apenas uma propriedade. Era nossa âncora. Nossa história. Nosso futuro. E talvez, apenas talvez, fosse o lugar onde nossa família finalmente aprenderia a se curar. Um ano depois, eu estava na varanda da casa de praia, observando o pôr do sol. O oceano refletia tons de dourado e rosa, um espetáculo de cores que só Amanda tentava ensinar à mamãe sua famosa receita de guacamole na cozinha. Precisa de companhia? A voz de papai veio ao meu lado, e quando olhei, ele segurava 2 taças de vinho. Aceitei uma com um sorriso. Terapia em casa indo bem? Ele se acomodou em uma das cadeiras de balanço. A doutora Martinez diz que estou progredindo. Ele fez uma pausa dramática. Embora ela tenha me chamado a atenção semana passada por tentar pagar as multas de estacionamento da Amanda. Ri baixinho. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Algo assim. Ele tomou um gole de vinho antes de continuar. Seu avô uma vez me disse que eu estava arruinando minhas 2 filhas por escolher favoritos. Ele suspirou. Eu não dei ouvidos. O ano passado trouxe mudanças que nenhum de nós esperava. Depois do nosso confronto inicial no consultório do Sr. Davidson, todos fomos forçados a enfrentar algumas verdades duras. As sessões de aconselhamento familiar foram difíceis. Cheias de lágrimas e acusações. Mas também de avanços. Amanda nos surpreendeu. Depois de pagar os depósitos do empreiteiro, ela se dedicou de verdade. Aprendeu habilidades empresariais reais. Agora administrava uma consultoria de mídia social de sucesso. Desta vez, sem a ajuda dos pais. Adorei o quarto de hóspedes, papai comentou, mudando de assunto.
Você e Amanda fizeram um ótimo trabalho. Nós realmente fizemos. Aqueles primeiros fins de semana trabalhando juntas foram estranhos. Mas, em algum lugar entre remover papel de parede e discutir sobre cores de tinta, começamos a reconstruir nosso relacionamento. O quarto agora era uma mistura perfeita de nossos estilos. Meu conforto prático. O olhar dela para design. Dentro da casa, ouvimos mamãe exclamar sobre uma tigela derramada, seguida pela risada de Amanda. Sem lágrimas. Sem drama. Apenas o caos familiar normal. Lembra quando vocês eram pequenas? Papai perguntou de repente. Vocês costumavam fazer shows nesta varanda. Amanda cantava completamente desafinada. Eu tentava corrigir o tom dela, e ela chorava até eu comprar sorvete. Papai riu. Dessa vez, sem amargura. Essas memórias pareciam diferentes agora. Vistas através das lentes do crescimento e compreensão. No cais, o velho veleiro balançava suavemente na água. Agora restaurado, depois de meses de trabalho nos fins de semana. Amanda realmente me fez verificar se havia aranhas. Mas ela fez sua parte. Lixou, pintou, ajudou. Nós até já saímos com o barco algumas vezes. Embora ela ainda gritasse a cada onda. Seu avô ficaria orgulhoso. A voz de papai veio baixa, mas cheia de significado. Eu olhei para a casa. Para o oceano. Para Amanda, rindo na cozinha. Talvez ele sempre tenha sabido que acabaríamos aqui. Juntas. Finalmente reconstruídas. Não apenas da casa. Mas de como você lidou com tudo. Você encontrou uma maneira de consertar as coisas sem destruí-las completamente. Todos nós fizemos. Corrigi papai, sorrindo. Mesmo que tenha sido necessária uma crise legal para nos trazer até aqui. A porta de tela rangeu quando se abriu, e Amanda surgiu, equilibrando um prato de batatas fritas com guacamole. Hora do teste de sabor, e seja honesto. Ela avisou, arqueando as sobrancelhas. Mamãe já admitiu que gosta mais dessa do que da própria receita. Blasfêmia, papai brincou, pegando uma batata frita. Vi minha irmã se acomodar na cadeira ao meu lado, os pés dobrados sob ela, como quando éramos crianças. Ela parecia diferente agora. Menos polida, talvez. Mas mais genuína. As roupas de grife tinham sumido, substituídas por roupas de praia confortáveis. Ela até voltou à sua cor natural de cabelo. Tenho notícias. Ela anunciou, hesitante. Fui aprovada para um empréstimo para pequenas empresas. Ela respirou fundo. Um empréstimo de verdade, do banco, sem dinheiro da família envolvido. Amanda, isso é fantástico. Sorri para seu orgulho óbvio. É bom. Ela admitiu. Assustador, mas bom, como se eu finalmente estivesse fazendo as coisas do jeito certo. Mamãe se juntou a nós, trazendo mais vinho e um sorriso discreto. O aconselhamento familiar tinha sido mais difícil para ela. Forçou-a a confrontar seu papel em permitir a dependência de Amanda. Mas ela estava tentando. Aprendendo a amar suas duas filhas igualmente. À medida que a escuridão se instalava sobre a praia, acendemos as velhas tochas chique que o vovô instalara décadas atrás. Seu brilho quente me lembrou de tantas noites de verão passadas assim. Só que agora, as conversas eram honestas. As risadas, genuínas. Amanda, de repente, se endireitou. Ah, quase esqueci. Ela se levantou apressada. Encontrei algo enquanto limpava meu antigo apartamento. Desapareceu para dentro da casa. E quando voltou, segurava um livro de couro de aparência familiar. Meu coração apertou. O diário do vovô. Sussurrei, reconhecendo-o imediatamente. Encontrei no sótão da mamãe. Ela explicou, virando algumas páginas com cuidado. Há uma entrada logo antes de ele criar o fundo. Acho que você deveria ler. Ela me entregou o diário, aberto em uma página datada poucos meses antes da morte dele. Observo minhas netas hoje. Tão diferentes, mas ambas tão especiais. Sarah, com sua força silenciosa. Amanda, com seu espírito brilhante. Me preocupo com o que acontecerá quando eu partir. Com os padrões que vejo se formando no comportamento de seus pais. Mas também tenho esperança. Sarah tem a coragem de sua mãe, ela lutará quando for preciso. E Amanda, por trás de todo esse brilho, tem um bom coração.
Algum dia, ambas entenderão o que realmente importa. Até lá, vou garantir que elas tenham um lugar para voltar. Quando estiverem prontas para encontrar o caminho de volta para serem irmãs. Levantei os olhos do diário e vi Amanda enxugando as lágrimas. Ele sabia. Ela disse suavemente. Ele sabia que bagunçaríamos tudo, mas também sabia que, no fim, consertaríamos. Ela respirou fundo. Ele nos deu as ferramentas. Assenti. Sim. Ele sabia. De alguma forma, sempre esteve nos guiando de volta para casa. A confiança. A casa. A carta. O vovô apenas esperou até que estivéssemos prontos para usá-las. As ondas quebravam firmemente contra a costa. Um ritmo tão familiar quanto o meu próprio batimento cardíaco. Este lugar sempre foi especial. Mas agora, parecia ainda mais. Não era mais apenas uma casa. Era a fundação que havíamos reconstruído. Nossa família. Ao vovô. Papai levantou seu copo. E aos recomeços. Todos nós brindamos a isso. Sentados juntos na varanda. Onde tantas histórias de família se desenrolaram. O ano passado nos ensinou algo sobre perdão. Sobre crescimento. Sobre a diferença entre habilitar e apoiar. Amanda estendeu a mão e segurou a minha. Obrigada. Ela sussurrou. Por me dar uma chance de conquistar meu lugar aqui. Apertei sua mão de volta. Lembrando daquele dia no escritório do Sr. Davidson. Quando tudo poderia ter sido tão diferente. Obrigada por provar que eu estava certa em te dar essa chance. Acima de nós, as estrelas começaram a aparecer no céu escuro. As mesmas estrelas que o vovô usava para nos ensinar a navegar. Ele sempre dizia: você nunca encontrará o caminho de casa sem primeiro saber onde está. E agora, finalmente encontramos nosso lugar de apoio. Não apenas nesta casa, mas uns nos outros. Pela primeira vez em anos, parecia que estávamos realmente em casa.